Olá, tudo bem? Hoje começamos um assunto novo aqui na nossa ADNP de cálculo numérico. Vamos trabalhar com sistemas lineares. Conhecemos esta metodologia lá do ensino médio. Sistemas lineares apresentam diversas aplicações, praticamente todos os ramos das engenharias. Em engenharia civil, o pessoal trabalha muito com treliças. Na engenharia eletrônica, por exemplo, ao estudar circuitos elétricos, eu já vi algumas APS relacionadas a este assunto. Mas vamos começar fazendo uma introdução, definindo alguns conceitos importantes que serão necessários aí no nosso estudo. O primeiro deles diz respeito a o que é um sistema linear. Bem, um sistema linear com m equações e n variáveis, ele é escrito usualmente da seguinte forma. Colocamos aqui uma chave e vamos colocando equação 1, equação 2. Então temos aqui m equações e temos n incógnitas. Quem são as incógnitas? x1, x2 até xn. Então, A11, A12, A1n, A21, A22, ou seja, A e J com o I variando de 1 a M e o J variando de 1 até N são nossos coeficientes. x1, x2 até o xn são nossas variáveis e B1, B2 até Bm são nossas constantes. A resolução de um sistema linear consiste em calcular os valores de xj, para o j variando de 1 até n, caso eles existam, que satisfaçam todas as equações simultaneamente. Usando uma notação matricial, o sistema linear pode ser representado da seguinte maneira: AX igual a B, onde este A é uma matriz dos coeficientes, este X é o vetor das variáveis e o B é o vetor das constantes. Então aqui nós temos o sistema linear escrito na forma matricial e aqui nós temos a matriz A e o vetor x e o vetor b. Nós vamos chamar de x asterisco, x estrela, o vetor solução e vamos chamar de x barra uma solução aproximada do sistema linear AX igual a B. Então nós teremos a solução exata, que será o x estrela, x asterisco, e teremos a solução aproximada, que vamos chamar aqui de x barra. Um sistema linear com m equações e n incógnitas pode apresentar solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução. Nós estamos interessados naquele sistema que apresenta uma única solução, ok? Outro conceito importante é o conceito de sistema normal. Um sistema é normal quando tem o mesmo número de equações e de incógnitas e o determinante da matriz incompleta A associada a este sistema é diferente de zero. Observe este exemplo. x1 menos 2x2 igual a 14, 2x1 mais x2 igual a menos 22. Tenho quantas equações? Uma, duas equações. Quantas incógnitas? x1 e x2. Duas incógnitas. Então, tenho o mesmo número de equações e de incógnitas. Quem é a matriz A? 1 menos 2, 2 e 1. 1 menos 2, 2 e 1. Então, calculando o determinante dessa matriz A, temos 1 vezes 1, 1, menos com mais menos,
Então, trocamos o sinal mais. 2 vezes 2, 4. 1 mais 4, 5. Então, aqui temos um sistema normal. Mesmo número de equações e de incógnitas, e o determinante da matriz incompleta, a minha matriz A, é diferente de zero. No ensino médio, nós aprendemos diversos métodos utilizados para resolver sistemas lineares. Esses métodos são conhecidos como métodos diretos. Um clássico é a regra de Cramer. Bem, a regra de Cramer. Todo sistema normal tem uma única solução, dada por xi igual dxi sobre d, aonde este d é o determinante da matriz A e este dxi é o determinante obtido pela substituição na matriz A da coluna I pela coluna formada pelos termos independentes B. Bem, preste atenção nesse exemplo para você entender legal aqui a regra de Cramer. x1 menos 2x2 igual a 14, 2x1 mais x2 igual a menos 22. Vou iniciar a conta calculando o determinante da matriz A. Então, vou pegar aqui 1, menos 2, 2 e 1. Vou montar este determinante, que é o meu D, determinante da matriz A. Agora é só calcular. 1 vezes 1, 1, mais com menos, menos. Colocamos o sinal mais. 2 vezes 2, 4. Então, o determinante da matriz A vale 5. Agora, eu vou considerar o seguinte. Neste determinante, eu vou retirar a primeira coluna. Em seu local, vou colocar o vetor B, o 14 e o menos 22, aqui. Este é o dx1. Eu tirei a coluna do x1. Basta calcular este determinante, 14 vezes 1, 14, menos com menos, mais, trocamos o sinal menos, 2 vezes 22, 44. Então, temos aqui o menos 30. Este é o dx1. Com esses valores, nós já podemos calcular o x1. Quem é o x1? Esta incógnita. dx1 sobre d, ou seja, menos 30 aqui dividido por 5, que é o determinante da matriz A, que é o menos 6. Analogamente, pegamos e retiramos a segunda coluna aqui e colocamos o vetor B e com isso, teremos o dx2. Basta calcular esse determinante, menos 22, menos 28 igual a menos 50. E com isso, podemos calcular o x2, que é o dx2 sobre d. Menos 50 sobre 5 igual a menos 10. Portanto, o meu vetor solução x' é formado pelo menos 6, menos 10. Essa é a regra de Cramer. Ao utilizar a regra de Cramer para resolver sistemas lineares, muitas vezes acabamos utilizando junto com ela o teorema de Laplace. O determinante de uma matriz A ele vai ser igual à soma algébrica dos produtos dos elementos de uma linha ou de uma coluna pelos respectivos cofatores. A i j é igual a menos 1 elevado a i mais j, que multiplica este determinante aqui, aonde m e j é a matriz que se obtém da matriz original pela eliminação da linha i e da coluna j. Por exemplo, vamos considerar resolver este sistema linear aqui. Bom, a ideia é resolver ele pela regra de Cramer e nós vamos calcular os determinantes utilizando o teorema de Laplace. Bem, inicialmente, então vamos pegar a matriz A. 1, 2, 1, 3, 8, 7, 2, 7, 9. Aqui eu tenho a matriz A. E eu tenho interesse em calcular o determinante dessa matriz A considerando a primeira linha. Então vamos lá. Quem vai ser o determinante? Vamos pegar 1 que multiplica A11
mais o 2 que multiplica o A, 1, 2, mais este 1 que multiplica o A, 1, 3. Quem é este A1, 1? Menos 1 elevado a 1 mais 1 que multiplica. Agora eu tiro a linha 1 e a coluna 1 e fico com um determinante, 8779. 8779. Mais o 2 que multiplica. Quem é o A1, 2? Menos 1 elevado a 1 mais 2, aqui, que multiplica. Agora eu vou tirar a linha 1 e a coluna 2. Vou ficar com o 3, o 7, o 2 e o 9. Depois eu vou precisar calcular esse determinante. E agora vamos para a parte final. Mais o 1 que multiplica. Quem é o A1, 3? Menos 1 elevado a 1 mais 3. Aqui, 1 mais 3 que multiplica. Tiro a linha 1, tiro a coluna 3. Fico com o 3, 8, 2, 7. Bem, então o determinante da matriz A, basta calcular esses determinantes. Fazendo a conta, chegamos que o determinante da matriz A vale 2. Analogamente, nós tiramos a primeira coluna da matriz A e colocamos o vetor B e ficamos com o nosso dx. Então, 40, 20, 23, 2, 8, 7, 1, 7, 9. Preciso calcular o determinante desta matriz agora. Analogamente, chegamos que esse determinante vale 10. Isso aqui você faz as contas aí na sua casa e chega nesse valor. Basta usar as mesmas fórmulas que usamos aqui. Você pode também fazer por uma outra linha ou outra coluna, o resultado vai ser o mesmo. Também pegamos a segunda coluna da matriz A e vamos substituir pelo vetor B, calculando este determinante, chegamos ao menos 4. Analogamente, tirando a terceira coluna da matriz A e colocando o vetor B, tenho esta matriz, calculando o determinante dela, chegamos no 6. Assim, o x é o dx sobre o determinante da matriz A, que vale 5. O y é o dy sobre o determinante da matriz A, que vale menos 2. E o z é o dz sobre o determinante da matriz A, que vale 3. Então, esta é a forma de resolução do sistema linear, utilizando a regra de Cramer e calculando os determinantes utilizando o teorema de Laplace. Bem, agora a gente faz a seguinte pergunta. Se eu tenho um sistema linear, consigo calcular a solução dele utilizando a regra de Cramer e, porventura, ali utilizando o teorema de Laplace. Por que eu vou precisar de métodos numéricos, calcular uma solução aproximada para essa solução exata que eu consigo determinar? Bem, já pensou num sistema linear com uma grande quantidade de equações e incógnitas? Por exemplo, um sistema de 30 equações e 30 incógnitas. Vai ser um trabalho enorme resolver ele utilizando a regra de Cramer. Já pensou só no cálculo do determinante da matriz A? Um determinante de uma matriz de ordem 30. Beleza, vou resolver esse determinante utilizando o teorema de Laplace. Pela primeira linha. Puxa, vai dar muito trabalho. Então, nesse sentido, o cálculo numérico pode ser utilizado para calcular aproximações para essa solução exata, com uma quantidade muito menor de contas. É isto que vamos ver nessa parte de sistemas lineares. Começaremos abordando alguns métodos diretos, clássicos também, que permitem obter a solução. E posteriormente, vamos trabalhar com métodos iterativos. Ok?